Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto do ano de 2021. Quero te saudar com toda alegria. E para você que talvez esteja se perguntando, pois é, mas a pastora não ia estar de férias em janeiro? Sim, eu estou de férias. Mas eu deixei gravado este culto para que você pudesse ter esse tempo de estar na presença de Deus, de ouvir a palavra, de ouvir os louvores. Nós vamos aproveitar alguns louvores que já estão gravados e que seja um tempo de alegria, de nós estarmos aqui celebrando juntos ao nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e começando este ano com muito louvor e muita gratidão em nossos corações. Que este seja um tempo especial para nós. E que Deus nos abençoe grandemente, que nós possamos começar esse ano com nova esperança, com novas perspectivas, com novo ânimo e com a mesma confiança com que nós vivemos o ano passado. Confiamos e Deus não nos faltou. Ele nos acompanhou em cada passo da nossa jornada. Te convido a falarmos com Ele em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este ano que começa. Muito obrigada por nossa vida, pelo ar que respiramos, pela família que temos, por nossa casa, por tudo, Senhor, que tu tens nos dado. Senhor, nós não queremos começar este ano com tristeza nem com desesperança. Ao contrário, nós queremos começar esse ano com muita fé, com muita esperança, com muita confiança, porque nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas. Por isso nós viemos te adorar e te louvar, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente na nossa vida, um Deus que nos enche com o seu amor, com a sua misericórdia, um Deus que derrama sobre nós o seu Espírito Santo e nos inspira a viver cada dia na tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, que nos corrige. Quanta coisa nós temos aprendido da tua palavra. E nós confessamos a ti, Senhor, que muitas vezes temos falhado, sim. Por mais que a gente tente, se esforce, nós cometemos pecados, nós somos pecadores. Precisamos do teu perdão. Por isso é tão importante, Senhor, que a tua misericórdia venha se renovar sobre nós a cada dia, para que a gente possa recomeçar sempre de novo. Na confiança do teu perdão, na certeza do teu perdão. A tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, tu és fiel e tu és justo para nos perdoar e nos purificar. E por isso nós estamos aqui te pedindo perdão. Ajuda-nos, Senhor. Ouve o nosso louvor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração e fala conosco pela tua palavra nesse culto. Em nome de Jesus. Amém.
Neste nosso primeiro domingo do ano de 2021, eu quero convidar você a refletirmos sobre o propósito da igreja. Por que nós existimos como igreja? A igreja existe para cumprir um propósito especial de Deus. Deus planejou a igreja e planejou para ela um propósito muito especial. A igreja existe para as pessoas que estão fora dela. Você sabia disso? Talvez você vá pensar assim, não, a igreja existe para as pessoas que estão dentro dela. Na verdade, nós muitas vezes estamos equivocados quando pensamos que, que nós existimos, que a igreja existe para nós, que estamos lá, que fazemos parte dela. Mas a igreja existe para os que estão fora dela. Em nenhum momento no Novo Testamento, Jesus disse que os discípulos deviam ficar confortavelmente, se reunindo, ajudando uns aos outros, crescendo na fé, aprendendo mais. Jesus sempre deu a entender que ele ensinava os discípulos para que eles ensinassem a outras pessoas. E assim foi quando surgiu a igreja. No livro de Atos, nós lemos a história. A igreja são as pessoas. Eram os discípulos, os apóstolos, as pessoas que se juntaram a eles. E agora, nós que estamos aqui. A igreja somos nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos a igreja, eu e você. Quando nós cremos assim em Jesus, nós nos tornamos um corpo. A Bíblia diz corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro deste corpo. Que coisa maravilhosa isso, pense. Você é um membro do corpo de Cristo, você é muito importante. Você é essencial ali. Imagine um corpo sem uma parte. Imagine o meu rosto sem o nariz. Imagine a minha mão sem os dedos. Imagine você sem os olhos. Cada corpo, cada parte do corpo é importante. E nós todos juntos temos a responsabilidade, a tarefa e o privilégio de ganhar outras pessoas para Jesus, para fazerem parte deste corpo. Vejam, responsabilidade, tarefa e privilégio. É uma responsabilidade que Jesus nos dá de ganharmos pessoas para o corpo de Cristo, para a igreja. É uma tarefa que nós temos que cumprir, sim, e é um privilégio. É um tremendo privilégio receber essa incumbência de ganhar outras pessoas. Nós nos tornamos então construtores de pontes. Pontes que nos ligam a pessoas que precisam de Jesus. E o que são essas pontes? Essas pontes são as amizades, os relacionamentos. Você e eu nunca passamos em vão pela vida de alguém. Você conheceu alguém, por acaso, na fila do banco, na fila da padaria,
no posto de saúde, no Transurb. Você conheceu alguém. Isso não foi em vão. Pessoas nunca passam pela nossa vida por acaso. Alguém passou pela sua vida. Isso não foi por acaso. Em tudo isso, Deus tem propósitos. E muitas dessas pessoas que passam pela nossa vida, e não é em vão nem por acaso, muitas delas são abertas para participar da igreja. Muitas delas vêm até com muita facilidade quando nós convidamos. Muitas delas já creem em Deus. Muitas delas já aceitam a Bíblia como palavra de Deus. Muitas delas estão buscando alguma coisa, um sentido para a sua vida. Pode ser que essas pessoas precisem de ensinos e de explicações sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a vida com Deus, sobre Jesus. E que lugar melhor essas pessoas têm para aprender, para resolver as suas dúvidas, do que num grupo caseiro de estudo bíblico ou no culto. Não há lugar melhor. Você pode dizer assim, pastora, as pessoas não querem. Muitas pessoas não querem. Eu já falei, já convidei. Sim, eu acredito. Também já convidei muitas pessoas. Mas muitas pessoas querem. Eu fui convidada para ir a um retiro de jovens quando eu tinha 15 anos. Eu já cria em Deus, já conhecia boa parte da Bíblia, eu já ia aos cultos. Mas quando eu fui naquele retiro, eu descobri que eu queria algo mais, que eu queria um relacionamento com Deus. Eu queria conhecer a esse Deus, amar a esse Deus e servir a esse Deus. Há muitas pessoas assim como eu por aí. Com toda certeza, eu não sou a única que tinha esse sentimento. Talvez, quem sabe, você foi assim também. Muitas pessoas talvez precisem de ensinos e elas vão buscar, elas vão fazer perguntas a nós que somos da igreja. Outras pessoas são mais resistentes, eu sei. Elas não têm vontade de participar, elas não conhecem quase nada sobre Deus, elas não entendem que Jesus é Deus, elas não estão interessadas em verdades cristãs, em verdades bíblicas. Há muitas pessoas assim que não estão interessadas. Será que eu devo me afastar dessas pessoas? Claro que não. Com essas pessoas eu posso gastar tempo, desenvolver amizade e, pelo meu exemplo, mostrar como é bom seguir a Jesus. Pelo meu exemplo de vida, mostrar. Ganhar pessoas para Jesus é um estilo de vida. É um estilo de vida. É algo que nós aprendemos a exercitar no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu saio para a rua, eu não deixo a pastora, a cristã em casa. Sou eu que vou. Quando eu converso com algum lojista, com algum atendente, eu converso como cristã. Eu me comporto como cristã. Eu trato as pessoas como cristã. E assim eu dou o meu exemplo. E às vezes as pessoas dizem: o que você faz? Eu sou pastora. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente em você. Pois é. Isso é ser exemplo de vida para os outros. E tem um texto bíblico
muito, muito importante que eu quero te convidar a ler comigo. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 1 até 20. Eu passo a ler agora. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador está a semear, ou melhor, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 discípulos e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Que palavra linda, que parábola preciosa que Jesus nos ensina. Jesus aqui está falando de alguns processos que acontecem no lançar da palavra de Deus. Quando nós entregamos a palavra de Deus para as pessoas, quando nós semeamos essa palavra. A primeira fase desse processo é o cultivar. Muito bem, a semente foi lançada. Quem já plantou semente sabe. Depois de plantar é preciso cultivar. O solo aqui é o coração humano.
Nós cultivamos o solo e nós cuidamos dele. Mas como nós fazemos isso? Nós sabemos como Deus faz. Deus prepara o nosso coração, ele lança semente, né? Mas como nós podemos ser semeadores e cultivar o solo dos corações? Nós fazemos isso cuidando dos nossos amigos, preparando o seu coração para ouvir a Jesus. Entende? Se você tem um amigo que ainda não tem um relacionamento com Jesus, você pode se aproximar e, através dessa amizade, preparar o coração desse amigo. Você não precisa afastar-se das pessoas porque elas ainda não estão preparadas para receber a Jesus. Ao contrário, você se aproxima e tem com elas um relacionamento que prepara o coração delas. Você vai dando seu testemunho de vida, você vai orando por ela, você vai de vez em quando comentando alguma coisa com ela, sem ser chato, insistente. E se você participa de um grupo caseiro, você convida essa pessoa para ir com você. Se você tem um grupo caseiro na sua casa, melhor ainda, você convida essa pessoa para ir no dia do grupo na sua casa. Você vai preparando esse terreno. E se ela for resistente, você precisa de mais tempo para preparar esse terreno. A segunda fase é semear. A palavra de Deus é a semente. E ela fala ao nosso coração. A palavra de Deus fala ao nosso coração. Não é a pessoa que está testemunhando que fala ao nosso coração. É a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Ela faz o seu papel e o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa. A palavra de Deus é a semente. Então, quando nós vamos semear na vida de alguém, nós vamos usar a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, nós temos que conhecer a Bíblia. Como nós vamos semear uma semente que nós não conhecemos? Nós precisamos conhecer, ler, pesquisar, entender, fazer perguntas sobre os textos, aprender para poder semear essa palavra na vida das pessoas. Nós comunicamos o amor de Deus a partir da nossa amizade com a pessoa e pela palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que ser cristão é seguir regras, e a gente tem que explicar para as pessoas que ser cristão é ter um relacionamento com Jesus. Ser cristão não é seguir regras. Faça isso, não faça aquilo. Ser cristão é ter um relacionamento com Jesus. E a partir desse relacionamento com Jesus, ele vai me ensinar e então eu vou viver os princípios que ele me ensina. Mas não são regras que outra pessoa me passou. Então, cultivar a terra, preparar a terra, semear. A terceira fase é a colheita. E nem todas as pessoas a quem nós falarmos de Jesus vão recebê-lo. Isso nós temos que saber. Muitas vezes nós vamos gastar tempo com alguém e essa pessoa não vai abrir o seu coração para Jesus e não vai desejar um relacionamento com ele. Como essas terras, como esses solos que aparecem na parábola. Às vezes a pessoa é o solo que tem pedras, tem pouca profundidade. Ela ouve um pouco, até se interessa. Mas quando começa a aprofundar a palavra de Deus, ela não quer mais. Ela não quer aquilo para sua vida. Isso é um direito que a pessoa tem. É triste, mas é verdade. Às vezes o solo da vida dessa pessoa está cheio de espinhos, cheio de outras coisas mais interessantes, né? O trabalho dela,
a vida social, os esportes, a academia, os bares, o próprio trabalho. A pessoa tem outros anseios, outros interesses. Infelizmente, ela vai viver para aquilo e acabou. Ela não vai ter esse crescimento, esse produzir frutos para Jesus, essa coisa que move o coração daquele que realmente tem um relacionamento com Jesus. Mas nós não podemos forçar ninguém. Eu tenho como princípio isso para o meu ministério. Eu prego, eu ensino, eu falo, eu aconselho, eu oro, mas é a pessoa que decide. E se ela decide que ela não quer, eu só posso lamentar. Se ela decide que ela quer ocupar o tempo dela com outras coisas e não com Deus, não servindo a Deus e não crescendo, eu só posso lamentar. Não posso fazer mais nada. A pessoa tem liberdade. Então, nós temos que saber disso, que nem todas as pessoas abrirão o seu coração para Jesus. Mas algumas sim, muitas vão. Ao longo da minha vida, eu tenho uma lista muito grande de pessoas que hoje têm um relacionamento com Jesus por causa do meu testemunho. E eu me alegro com isso. Não por mim mesma, mas por elas, porque elas encontraram o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida. Quando nós semeamos, nós não temos como saber onde a semente caiu. Entende? Você não vai perceber se o solo é fértil, se ele tem espinhos, se ele tem pedras. Você pode até perceber um pouco, mas você não vai ter essa certeza. Mas a nossa tarefa é semear. E o resultado está nas mãos de Deus. A nossa parte é ser fiel no semear. O semeador saiu a semear. Isso é a nossa parte. E há um outro versículo bíblico que diz assim: semeia sempre, porque tu não sabes qual semente vai vingar. Olha que lindo! Semeia sempre. Vai semeando, vai dando testemunho, vai falando, vai demonstrando, vai convidando. Você não sabe qual a semente que vai vingar. O resultado está nas mãos de Deus e a nossa parte é ser fiel no semear. Nós estamos começando um novo ano. E esse ano vai nos trazer novos desafios. Como será esse ano, nós não nos arriscamos a dizer. Porque no ano passado, lembram? Nós fizemos planos, nós falamos coisas, planejamos coisas e depois tudo foi diferente. Então nós nem nos arriscamos a dizer como esse ano vai ser. Mas uma coisa é certa, nós vamos nos relacionar com muitas pessoas. Assim como nós nos relacionamos no ano passado com muitas pessoas, nós vamos nos relacionar nesse ano. Uma coisa que eu fiz no ano passado, logo que nós entramos em quarentena, eu me aquietei, pensei e tentei planejar alguma coisa para os 40 dias que nós íamos ficar isolados. Planejei, executei, se estendeu para mais um mês e depois para mais um mês. Quando eu percebi que as coisas estavam estacionadas, eu tomei uma decisão. Uma decisão que me ajudou muito o ano todo. Eu decidi que eu seria intencional em tudo que eu fizesse no meu isolamento.
Ai, eu tenho que confessar para vocês que eu não consegui ser intencional em tudo, mas eu diria assim que em 80% das coisas que eu fiz no isolamento, eu fui intencional. Vou explicar para você o que é ser intencional. É fazer as coisas com uma intenção, entende? Quando eu falava com alguém por telefone, eu tinha uma intenção. A minha intenção era dar o meu testemunho para aquela pessoa, motivá-la a buscar a Deus e a não desanimar e se cuidar. Então, as minhas conversas por telefone, elas não eram apenas conversas por telefone, elas tinham uma intenção. As pregações que eu fiz ao longo do ano, nas lives, todas foram intencionais. Se você tem curiosidade, volta lá na primeira e começa a ouvir de novo. Eu tinha uma intenção com cada pregação que eu fiz. Algumas eram diminuir a ansiedade, a angústia das pessoas, renovar a esperança das pessoas, falar de coisas boas, de futuro, falar da eternidade, falar de relacionamentos, de melhorar o relacionamento uns com os outros. Eu sempre tinha uma intenção. Eu nunca peguei um texto apenas por escolher aquele ou porque alguém disse que eu deveria escolher aquele e usei. Não, eu tinha sempre uma intenção. As reuniões de grupos que eu fiz sempre tinham uma intenção. As minhas leituras foram intencionais, eu escolhi o que eu queria ler durante o ano. E isso foi muito bom, foi muito positivo para mim. E agora nós estamos começando um novo ano. E eu quero de novo ser intencional em tudo que eu fizer nesse ano. Eu não quero fazer as coisas apenas por fazer. Eu quero ter uma intenção e uma intenção boa, uma intenção voltada para Deus, uma intenção abençoada por Deus. Então, nós vamos nos relacionar com pessoas nesse ano. Seja intencional nos teus relacionamentos. Se aproxime de pessoas com uma intenção boa. Existe uma palavra do grego, a palavra oikos, que significa círculo de influência. Círculo de influência. Todos nós temos um oikos. Qual é o oikos de uma pessoa? É a sua família, os que moram na mesma casa, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas do futebol, as amigas do crochê. Essas pessoas são o nosso oikos. As pessoas com quem nós nos relacionamos, convivemos, falamos mais vezes. E o texto de Atos 16:31 diz assim: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Será que isso é mágico? Assim, ó, eu creio e todo mundo da minha casa é salvo. Não. Essa palavra, ela diz o seguinte, que quando eu creio em Jesus, eu influencio o meu oikos, começando pela minha casa. Foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu decidi que eu queria esse relacionamento com Jesus, a minha mãe também decidiu, meu pai, depois os meus irmãos, um a um. Depois eu conheci o Írio também quis esse relacionamento com Jesus.
O Írio levou isso para a família dele, os irmãos dele também quiseram. As nossas casas foram salvas. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Foi isso que aconteceu conosco. E isso, se já aconteceu contigo, dá glória a Deus. E se não aconteceu, isso pode acontecer. Porque o teu testemunho vai fazer diferença na vida das pessoas que estão perto de ti. O teu testemunho de fé vai alcançar outras pessoas. Seja intencional. Semeia. Semeia a palavra de Deus todos os dias. Semeia, semeia sem parar. Saia de casa com a intenção de semear. Você vai encontrar uma pessoa, um colega de trabalho está triste. Você vai lá. Posso te ajudar? Se a pessoa te contar alguma coisa, diga assim: puxa, que coisa chata que isso aconteceu. Eu vou orar por ti. Se é um amigo mais próximo, pergunte assim: eu posso orar por ti agora? Peça para Deus te dar um versículo. Sabe aquelas coisas que vêm na mente da gente de repente? Peça para Deus te dar um versículo e Ele vai te dar para você falar para aquela pessoa. Sabe, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Confia em Deus, Ele vai te ajudar. Deus é muito bom. Isso, só isso. Você não precisa ficar falando o resto do dia com a pessoa. Nem deve, nem deve. Você dá aquela pincelada de amor de Deus sobre ela e deixa assim. No outro dia você pergunta: e aí, você tá melhor? Sabe? Cultiva isso. Olha com carinho para as pessoas, olha para o teu vizinho, para a tua vizinha, olha quanta gente precisando, quanta gente carente. Alguém te ligou? Aproveita para perguntar como é que você está? Como é que está a sua família? Você está bem? Seja intencional. Espalhe o amor, semeia. A terra onde essa semente vai cair pode ser terra dura, pode ser pedras, pode ser espinho, mas pode ser terra boa. E uma terra com espinho pode ser limpada. Uma terra com pedras pode ser limpada para se tornar boa. Essa palavra de hoje é intencional para te motivar a olhar para o teu lado e ver quem está precisando de você. Vamos começar o nosso ano sendo uma bênção na vida de alguém. Vamos começar o nosso ano fazendo diferença na vida de alguém. Vamos começar o nosso ano semeando, semeando o amor, a palavra de Deus, um bom testemunho. Isso é um privilégio, um grande privilégio que Deus nos dá. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nós sejamos semeadores do amor e da palavra de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Tu que semeias, que semeaste a Tua palavra no nosso coração. Talvez quando Tu semeaste pela primeira vez, encontraste um coração duro, com pedras, com espinhos. Mas Tu cultivaste essa terra de tal forma que essa semente produziu, essa semente vingou, cresceu e produziu. Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu fizeste a Tua obra no nosso coração. E agora Tu nos dás o privilégio, a responsabilidade de semearmos na vida de outras pessoas. De sermos luz no mundo, de sermos alguém que intencionalmente vai ao encontro das pessoas levando o Teu amor, levando a Tua palavra.
levando aquilo que nós temos de bom na nossa vida, que nós já experimentamos, da confiança em Ti, para outras pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu abençoes cada pessoa que faz parte do Oikos, de cada um que está assistindo esse culto. Cada pessoa que faz parte do nosso círculo de influência. E que Tu prepares o coração dessas pessoas, para que cada um de nós possa chegar nela, falar, semear a Tua palavra e que essa semente encontre uma terra boa. Abençoa, Senhor, a nossa tarefa como igreja, que é conquistar outras pessoas para Ti. Abençoa a nossa missão como Teus servos pelo mundo afora, levando o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossas casas. Abençoa nossos grupos. Aqueles que têm sede, têm vindo buscar. E faze frutificar, Senhor, toda semente que é lançada. Porque a obra é Tua e nós dependemos de Ti. Por isso entregamos nas Tuas mãos a nossa vida e o nosso servir. Em nome de Jesus. Amém. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Encerrando então o nosso culto, nós queremos ter um momento de orar pelas pessoas que precisam da ajuda do Senhor em momentos de dificuldade. Pense agora nas pessoas que você conhece e que estão precisando de cura, de força, de ânimo, de restauração, de alimento, de roupas, de saúde, de carinho, de um pouco de atenção. Pense nessas pessoas e vamos orar para que o Senhor esteja com cada uma delas e dê a elas aquilo que elas precisam. Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos buscar em Ti, entregar tudo a Ti e que Tu farás aquilo que for da Tua vontade e aquilo que for da Tua parte fazer. Por isso, nós queremos interceder pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão precisando de cura física. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu as restaures. Pedimos que Tu restaures a saúde emocional daqueles que estão abatidos, depressivos,
Pedimos que tu restaures, Senhor, o ânimo, a alegria de viver. Pedimos, Senhor, que tu dês o alimento, as condições de vida necessárias àquele que precisa. Que tu nos uses para isso, para percebermos os que precisam de auxílio. Pedimos, Senhor, que tu dês paz àqueles que estão precisando, aqueles que vivem em conflitos na sua casa, no seu trabalho, quem sabe no seu interior. Dá a eles a paz. Dá, Senhor, um ombro amigo para aquele que precisa chorar. Alguém que escute, sem julgamentos. Alguém que escute de coração puro. Usa-nos, Senhor, para sermos aqueles que ouvem os que precisam falar. Nós muitas vezes somos muito hábeis em falar, mas muito pouco hábeis em ouvir. Ensina-nos a nos calarmos e ouvirmos os que precisam. E quando nós precisarmos falar, Senhor, coloca à nossa frente alguém que nos ouça. Cuida, Senhor, das nossas crianças, dos nossos idosos, dá a eles força, vigor e o carinho e o amor dos seus familiares. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, todos os nossos queridos e também a nós mesmos que precisamos da tua ajuda. E te agradecemos, porque tu és um Deus sempre presente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram